Oi, pessoal! Meu nome é Nicole A.L. Kerr e eu sou uma sobrevivente de experiências de quase morte. Não foi só uma vez, nem duas, mas 3 vezes que passei por isso. Tudo aconteceu em 1983, quando eu tinha apenas 19 anos e era cadete na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, em Colorado Springs, no Colorado. No domingo, 28 de agosto de 1983, eu estava em um evento do meu esquadrão. Na volta para a academia, consegui uma carona com um cadete mais velho. O que eu não sabia é que ele tinha bebido bastante e tinha outras intenções além de apenas me levar de volta. Em vez de irmos direto para a academia, como estava no plano por causa do toque de recolher, ele queria parar para tomar mais algumas cervejas, fumar um cigarro e então tentar algo mais. Ele queria ficar comigo. Agora, para vocês entenderem melhor, eu cresci no sul dos Estados Unidos, no estado do Mississippi, no chamado Cinturão da Bíblia. Minha família era extremamente conservadora. Meu pai, um ex-fuzileiro naval que se formou na mesma academia que eu estava, era muito rigoroso com suas regras. Além das regras religiosas que eu conhecia, eu fui criada como Batista do Sul e luterana. Então, os 10 mandamentos eram parte da minha vida. Meu pai tinha seus próprios 10 mandamentos. E, acreditem, se quebrássemos essas regras, a punição seria severa. Quando eu fui para a Academia da Força Aérea, meu pai deixou bem claro o que ele esperava de mim. Ele não queria que eu fumasse, não queria que eu bebesse e, acima de tudo, não queria que eu namorasse cadetes. Para mim, isso era como se fosse o fim de qualquer diversão. Todos os meus colegas de escola estavam indo para universidades como a Mississippi State, se juntando a fraternidades, curtindo a vida. E eu, na academia, cheia de regras. Meu primeiro ano na academia foi incrivelmente difícil, e quando cheguei ao 2º ano, já sabia que eu não queria estar lá. A minha alma gritava que aquele não era o meu lugar. O único motivo para eu estar naquela academia era para agradar meu pai. Tenho certeza de que muitos de vocês podem se identificar com isso. Aquele sentimento de ser uma pessoa que quer agradar. Hoje, estou em recuperação desse comportamento, porque ser uma pessoa que busca agradar os outros o tempo todo significa viver com medo. Você acaba se contorcendo, se moldando, tentando agradar todo mundo, e no fim, nunca consegue. Nunca vai ser suficiente. Isso me levou muito tempo para perceber. Cresci em uma cultura no Sul, onde agradar os outros fazia parte do nosso jeito de ser. E foi por isso que fui parar na Academia da Força Aérea, para agradar meu pai. Mas a verdade é que eu não tinha um pingo de vocação militar em mim. Cresci fazendo balé, desfilando como modelo, jogando softball, nada de esportes de alto nível, nada de interesse por aviões ou pelas forças armadas. Eu estava completamente deslocada naquele ambiente. E, para piorar, as mulheres tinham começado a ser admitidas na academia há pouco tempo. Então eu fazia parte de uma das primeiras turmas femininas. Isso tornava tudo ainda mais desafiador. Crescer em um ambiente abusivo me preparou muito pouco para o que enfrentei no treinamento básico. Eu simplesmente não estava pronta para aquilo e acabei precisando de treinamento de recuperação. Consegui passar por isso, pela graça de Deus, e iniciei o meu 2º ano na academia. Mesmo assim, eu ainda tinha um medo constante de falhar ou ser expulsa. Tudo o que eu queria era desistir, mas não tinha a permissão do meu pai ou da minha mãe para isso. Eu não sei se algum de vocês passou por isso, mas na minha família, falhar não era uma opção. Se começássemos algo, éramos obrigados a terminar. Esse tipo de pressão me acompanhava sempre, e a ideia de desistir era algo com o qual eu simplesmente não conseguia lidar. O medo da dor, da vergonha, da sensação de ser inferior ou inadequada e a desonra de desistir eram insuportáveis. Hoje, vejo que tudo isso fazia parte daquele meu comportamento de tentar agradar as pessoas. Eu acreditava que, se fizesse tudo certo e seguisse o que meu pai queria, então eu seria aceita, amada e uma estrela aos olhos dele. Naquela noite, enquanto voltava com o cadete mais velho, alguém que eu mal conhecia, eu não percebi que ele tinha outros planos. Pela primeira vez na vida, pensei comigo:
vou me divertir um pouco. Acabei bebendo uma cerveja e fumando um cigarro pela primeira vez. Eu tinha 19 anos, e a maioria das pessoas experimenta isso bem mais cedo, com 14, 15 ou 16 anos. Mas então ele quis parar para fazer algo mais. Ele queria ficar comigo, e eu sabia que tínhamos um toque de recolher na academia. Isso me preocupava muito, e eu disse a ele que não estava interessada. Continuamos na estrada, dentro de um Corvette conversível de 1965, que naquela época não tinha cintos de segurança. Eu me sentia bem, finalmente me divertindo um pouco. Mas as coisas mudaram rapidamente quando ele insistiu em tentar algo comigo novamente. Eu recusei mais uma vez, e ele ficou furioso. Assim que ele voltou para a estrada, começou a acelerar. Em um dado momento, ele colocou a perna sobre minha mão e eu a afastei. Ele ficou ainda mais irritado, girou o volante bruscamente e a traseira do carro derrapou, batendo em uma enorme rocha. O carro capotou e ambos fomos arremessados para fora. Eu fui declarada morta no local. O acidente foi horrível. Algumas pessoas ouviram o barulho da batida e chamaram imediatamente o 911. Quando vieram nos verificar, o motorista estava com ferimentos leves, mas não conseguiam detectar nenhum sinal de vida em mim. Cobriram meu corpo com um cobertor, pois acreditavam que eu estava morta. A equipe de resgate chegou entre 10 a 15 minutos depois, e eu estava clinicamente morta por todo esse tempo. O primeiro a chegar foi o John Harling. Ele retirou o cobertor e tentou verificar meus sinais vitais, mas não encontrou nada. Então, ele aplicou uma manobra chamada pressão external com os nós dos dedos, que serve para provocar dor e verificar sinais de vida. O único sinal que ele conseguiu de mim foi o movimento da minha pupila direita. Ela dilatou ligeiramente. Foi só isso, nada mais. Naquele momento, ele soube que eu ainda estava viva, mas estava apavorado com a ideia de me perder. Hoje, eu posso dizer que aquele ditado, "os olhos são a janela da alma", faz todo o sentido. Minha alma havia deixado meu corpo quando fui arremessada pelo para-brisa e estava lá em cima, congelada no ar. E eu sabia, ao olhar para baixo, que iria morrer. Chamei por Deus, pedindo ajuda, e o que aconteceu foi que um anjo apareceu e me levou para o outro lado. Eu só conheço essa história porque estava totalmente inconsciente na hora. Quem me contou foi John, quando ele veio ao meu quarto no hospital, 10 semanas depois. John veio me visitar no hospital 10 semanas após o acidente e me contou o que sabia. Além disso, eu tinha os registros médicos e do distrito, e 25 anos depois, entrevistei todos os profissionais de saúde envolvidos no meu caso. Tudo o que aconteceu naquela noite foi validado e documentado, incluindo as 2 experiências de quase morte que ocorreram depois, já no hospital. No local do acidente, John usou uma técnica chamada pressão external com os nós dos dedos e percebeu que eu ainda estava viva. Ele então vestiu em mim uma calça especial chamada Masked Pants, que serve para empurrar o sangue em direção ao coração. Foi a primeira vez que ele utilizou esse equipamento e era crucial naquele momento, já que meus ferimentos eram gravíssimos. O que mais o impressionou foi o fato de não haver quase nenhum sangue no local. Eu estava sofrendo de uma condição médica grave, em que o sangue sai dos ossos devido ao choque. Além disso, eu havia amputado meu pé esquerdo, quebrado ambos os lados da minha pelve, rompido meu pulso direito e sofrido uma queimadura severa no lado direito do rosto, causada pelo atrito com o asfalto. Eu realmente estava morta. Quando meu olho direito se mexeu, minha alma, que já havia atravessado para o outro lado, retornou ao meu corpo, entrando novamente pelos meus olhos. É por isso que digo que nossos olhos são as janelas da nossa alma. Nesse momento, eles conseguiram medir minha pressão arterial, 60/0. Isso ainda indicava uma situação de vida ou morte, já que o normal seria algo entre 120 e 130/80. Eu estava oscilando entre a vida e a morte. Assim que conseguiram um sinal de vida, me transferiram para a ambulância e me levaram ao hospital comunitário mais próximo,
fazendo manobras de ressuscitação cardiopulmonar durante os 20 minutos de trajeto. Para quem conhece o procedimento, sabe que 20 minutos de RCP é um período extremamente longo. Quando cheguei ao hospital, a equipe de trauma não era oficial, pois o hospital não tinha um departamento especializado nesse tipo de atendimento. Eles passaram a noite toda tentando me estabilizar. O acidente ocorreu por volta das 19h35 e foi preciso toda a noite em cirurgia para que eu fosse estabilizada. Depois disso, fiquei no hospital por 4 meses, sendo 7 semanas na UTI, em uma verdadeira montanha-russa. Em alguns momentos, parecia que eu estava melhorando, mas logo surgia uma nova complicação. 2 semanas após minha entrada na UTI, precisei passar por uma cirurgia de emergência devido a uma laceração de 4º grau entre meu ânus e o músculo do esfíncter. Eles precisaram realizar uma colostomia, já que havia fezes, cascalho, areia e fibra de vidro dentro de mim, o que estava me envenenando. No caminho para a sala de cirurgia, comecei a ter uma parada cardíaca. Chegando lá, não me colocaram completamente sob anestesia e eu podia sentir o cirurgião me cortando. Eu ouvia vozes distantes, mas estava com as mãos amarradas e não conseguia falar ou me mover. Mais uma vez, minha alma deixou meu corpo. Eles estavam me preparando para a colostomia, algo que eu, com 19 anos, nem sabia o que era. Para quem não conhece, é um procedimento no qual removem parte do intestino e colocam uma bolsa externa para a coleta das fezes, permitindo que a área ferida entre o ânus e o esfíncter comece a cicatrizar. Foi nesse ponto que entrei em parada cardíaca e eles não conseguiram me reanimar. Me declararam oficialmente morta na mesa de cirurgia e foram informar meus pais que estavam orando na capela. Meus pais, extremamente religiosos, hoje eu diria até que são viciados em religião, estavam rezando e a enfermeira cirúrgica veio lhes dar a notícia. Eu havia partido. Minha mãe me contou mais tarde que, quando os médicos informaram que eu tinha morrido, foi a primeira vez que viu meu pai chorar. Ele, um homem sempre tão rígido e contido, desabou naquele momento. Minha mãe, por outro lado, recusava-se a acreditar. E então, em questão de 2 minutos, a mesma enfermeira cirúrgica voltou correndo para a sala e disse: Sr. Moore, o coração da Nicole voltou a bater e ela vai ser levada para a sala de recuperação em breve. Como você explica isso? Simplesmente não dá. Eu, pessoalmente, posso dizer que tentei por diversas vezes voltar para o outro lado. Realmente eu queria ir. Mas meu anjo, que hoje eu sei que se chama James, continuava me dizendo: Você tem que ficar, Nicole. Temos que continuar te trazendo de volta, porque você tem uma missão importante. E todos nós temos um propósito na vida. Isso é inegável. No entanto, eu recebi uma missão específica, diretamente dada pelo Espírito, e só fui entender isso 19 anos depois. O acidente aconteceu quando eu tinha 19 anos, mas foi aos 38, enquanto eu trabalhava nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta, que tudo começou a se esclarecer. Eu já havia superado a parte física do trauma, mas mental e espiritualmente ainda não tinha me recuperado. Era uma manhã comum, como qualquer outra. Parei no Starbucks, pedi o que sempre pedia e, de repente, a memória voltou. Lembrei exatamente de como estava sentada no Corvette no momento do acidente. Até então, por 19 anos, a única coisa que eu conseguia lembrar era da luz branca brilhante. O Dr. Raymond Moody, que cunhou o termo experiência de quase morte, fala sobre o sintoma mais comum entre as pessoas que passam por isso. Essa luz branca intensa. Vou ler brevemente um trecho do meu livro que descreve essa experiência. Desde o início da minha EQM, aos 19 anos, enquanto cadete, eu podia lembrar claramente da luz branca que encontrei quando meu corpo foi arremessado do Corvette conversível de 1965. A luz branca brilhante me envolveu de todos os lados. Correntes de luz me envolveram como um casulo, cobrindo cada parte do meu ser com ondas suaves e tranquilizadoras. Em vez de sentir dor com o impacto, eu senti como se estivesse sendo embalada e acolhida. Aquilo era o êxtase. E, por 19 anos, essa era a única lembrança que eu tinha do acidente. Então, 19 anos depois,
as memórias reprimidas começaram a emergir. O acidente em si e o tempo que passei do outro lado. Quando deixei meu corpo, Deus estava por toda parte. Deus estava em mim e eu era Deus. Deus era presença, plenitude e, acima de tudo, Deus era amor. Amor puro, sem condições, sem julgamentos, com braços abertos. E, naquele estado, não havia perdão súbito por parte de um pai severo para os meus erros. Simplesmente não havia erros. Eles nunca existiram. Nada do que eu tinha feito na terra precisava ser pesado ou julgado. A vida que eu acabara de deixar para trás contava uma história, claro. Mas era apenas uma de muitas que eu já tinha vivido em diferentes dimensões. Eu me sentia como uma astronauta flutuando no espaço, cheia de admiração e espanto. Lembrar de como eu estava sentada no carro foi um ponto crucial. Isso me ajudou a entender como perdi o pé e como meus ferimentos nas pernas acabaram, de certa forma, salvando minha coluna e meu cérebro. Eu tive uma lesão cerebral traumática e, desde então, lido com estresse pós-traumático. Na verdade, sofro de TEPT complexo e, infelizmente, agora sou uma veterana com 100% de invalidez pelo sistema. Esse diagnóstico só foi confirmado há 3 anos, depois de ter recebido tantos outros errados. Mas isso é outra história. Durante a experiência de quase morte, eu não senti o impacto da queda, algo comum em pessoas que passam por essa experiência. A alma deixa o corpo antes da dor e assim nunca sentiu o impacto. Somos todos energia, e ao morrer, nosso corpo energético se abre de cima para baixo e a alma parte. Quando minha alma estava saindo, um anjo apareceu. No meu livro, You Are Deathless, descrevo esse anjo como algo semelhante ao Gasparzinho, o fantasminha camarada, translúcido, com qualidades masculinas, aparentando ter uns 30 anos. Durante 39 anos, não consegui obter mais clareza sobre isso, até que, assim que publiquei meu livro, comecei a sentir cheiro de charuto. Achei estranho, porque ninguém na minha casa fuma. Então, ouvi uma voz. Nicole, aqui é seu avô do lado paterno. Sou eu, James. Fiquei surpresa e perguntei, o que você quer? Ele respondeu, estou aqui para te dizer que sou o seu anjo. O Gasparzinho que você viu era, na verdade, eu. Ele me contou que estava presente durante todo o tempo, vendo a dor e o abuso que eu sofria na academia da Força Aérea, sabendo que eu não queria estar lá e que não podia desistir. Disse que estava lá para me ajudar a sair dessa situação. Isso me chocou, mas também é algo comum nas histórias de EQM. Encontrar entes queridos falecidos. Eu, por muitos anos, achava que não tinha visto ninguém, mas agora sei que o Gasparzinho era meu avô. Meu avô também me disse que estaria comigo para sempre, como meu anjo militar, me protegendo até que eu finalmente fizesse a transição para o outro lado. Foi ele quem me tirou da operação e me trouxe de volta à vida. Foi ele quem, na terceira vez, quando meus pulmões encheram de líquido e eu estava sufocando, me trouxe de volta quando eu estava tendo outra EQM. Naquele momento, eu estava procurando a luz novamente, mas ele me disse, não, você tem que voltar. O que me disseram no outro lado é que quando estamos em forma de alma, podemos ver 360 graus ao redor. Enxergamos tudo de uma vez. Não falamos em inglês ou qualquer outro idioma. A comunicação é telepática, por vibração, por meio de música. E lá, ouvi uma conversa entre 2 anjos e eles disseram, vocês, humanos, precisam nos pedir ajuda. Lembrem-se de nos pedir ajuda. Estamos aqui para isso, queremos ajudar vocês, vocês não estão sozinhos. Isso pode ser tão simples quanto pedir por uma vaga de estacionamento. E, sempre que peço, consigo uma. Se você ainda não tem um relacionamento com seus anjos, saiba que todos nós temos pelo menos um anjo da guarda. Comece a conversar com eles. O reino espiritual quer nos ajudar, mas precisamos pedir, porque temos o livre-arbítrio. A principal missão que o Espírito me deu, quando recuperei minha memória, foi não ter medo da morte. Isso pode parecer uma mensagem simples, mas levou quase 4 décadas, toda a minha vida adulta,
para entender plenamente o que isso significa para mim. Agora, finalmente compreendo o propósito disso e concentrei meu trabalho na espiritualidade. Estar envolvida com o bem-estar físico foi uma constante na minha vida por causa de todas as lesões que tive. Me tornei até nutricionista, pois desenvolvi um transtorno alimentar como resultado de não ter recebido apoio de saúde mental logo após o acidente. E não posso enfatizar o suficiente. Quando se passa por um trauma, é essencial trabalhá-lo para conseguir se curar. Em termos emocionais, aprendi sobre a técnica neuroemocional para me ajudar. E acabei percebendo que muitas pessoas se sabotam, especialmente com a alimentação. Elas recorrem aos alimentos de conforto, como o sorvete, ou comidas gordurosas quando enfrentam estresse e não conseguem resolvê-lo. Isso tudo está ligado a sistemas de crenças inconscientes, que não nos servem mais, mas que continuamos a seguir, sabotando nossos verdadeiros desejos. Sobre a morte, o tema em si está coberto por uma nuvem. A sociedade o trata como algo sombrio, associado ao medo e à depressão. Mas minha própria experiência, e a de centenas de milhares de pessoas que tiveram EQM, é completamente diferente. A morte é beleza absoluta, luz, bondade amorosa, uma paz que transcende o entendimento. Do outro lado, Deus é amor, sem medo, sem dor, e você não está sozinho. Cresci no cinturão bíblico, onde fui ensinada a temer a Deus da mesma forma que temia meu pai. Depois, na academia, temia os cadetes de classes superiores. Minha vida inteira foi movida pelo medo, e isso é exaustivo. O medo impede a clareza, e vem da amígdala, a parte do cérebro que nos coloca em estado de luta ou fuga, controlando nossas ações. O sistema consistentemente impede que você tome as melhores decisões para si mesmo. Então, é muito importante começar a usar a parte do cérebro responsável pelo raciocínio executivo, o córtex pré-frontal, que está associado ao estado parasimpático. Para fazer isso, você pode precisar da ajuda de outras pessoas que possam ajudá-lo a identificar e mudar seus padrões de estresse e gatilhos, porque viver nesse estado de estresse constante só causará doenças em seu corpo e sabotará você de ser o ser que foi criado para ser nesta vida. Uma das coisas que eu gostaria de dizer é que somos humanos e espirituais, então temos que equilibrar esses dois lados. Quero que as pessoas entendam que, do ponto de vista humano, quando alguém morre, há dor, sofrimento, perda e luto. E precisamos lidar com isso de forma cuidadosa e compassiva, ajudando os outros nesse processo de cura. No entanto, também precisamos começar a mudar a narrativa em torno da morte e olhar para o contexto cultural maior, que envolve benevolência e um conhecimento extraordinário. Esse entendimento verdadeiro nos permite viver uma vida mais feliz, porque, quando temos medo da morte, precisamos começar a nos preparar para a nossa própria passagem de forma graciosa e apoiar os outros, enquanto eles se aproximam de sua transição. Sabemos que nunca temos certeza de quando será nosso último dia na Terra. Nenhum de nós sabe. Se vivêssemos com essa consciência, seríamos mais presentes, mais humildes, mais gentis e amorosos, e viveríamos de forma mais profunda. Acho importante dizer isso agora. Viver no presente, sendo conscientes, mas não obcecados, sabendo que não temos garantia de quando você encontra pessoas, pode ser a última vez que as vê. Então, como você quer encerrar essa conversa? Isso realmente ajuda a mudar a maneira como enxergamos as coisas. Agora, quero falar sobre as 10 lições mais comuns das experiências de quase morte, EQM. E isso é realmente importante, porque se você aprender essas lições enquanto ainda está aqui na Terra, sua transição será muito mais tranquila e sua revisão de vida será muito mais fácil e rápida. Essas lições vêm da Associação Internacional de Estudos sobre Experiências de Quase Morte. Quando eu estava no CDC, era cientista, então a ciência sempre foi importante para mim, para sustentar as coisas. No entanto, também reconheço a natureza espiritual do sobrenatural, do místico e do misterioso, e sei que isso também existe. Ter essas evidências ajuda a apoiar minhas mensagens. A primeira lição é:
Nós não morremos. Daí o título do meu livro, You Are Deathless. O que morre é o corpo físico. Sim, ele vai se decompor e morrer, mas nossa alma vive. Na verdade, nossa alma tem muitas vidas. Esta não é a nossa primeira experiência aqui. A segunda lição é que o amor é tudo o que importa e é a fonte de tudo o que existe. No mundo em que vivemos hoje, acho muito importante amar a nós mesmos primeiro, porque, se não conseguimos amar a nós mesmos, não conseguiremos amar os outros. Quando digo para amar a si mesmo, quero dizer remover o deveria do seu vocabulário. Deveria é uma palavra de vibração muito baixa, que gera vergonha. Se você envergonha a si mesmo, seus filhos ou seus familiares, isso não traz nada de positivo para ninguém. Mas o amor é a fonte de tudo o que importa. Isso é o Criador, Deus, a fonte, o poder superior, como quer que você chame. Isso é amor. Deus não é medo. O medo é um conceito criado pelo homem para controlar as pessoas. No outro lado, o medo não existe. Na verdade, bom e ruim não existem no outro lado. Só existe o bem. Bom e ruim são termos criados na Terra para nos ajudar a avaliar a nós mesmos e aos outros. Então, se tudo é bom do outro lado, não há ruim. Julgamento 3. Todos e tudo estão conectados. Como eu disse antes, somos todos energia. E somos. Pense nisso. Estamos todos conectados à Mãe Terra. Estamos todos conectados a seres sencientes. E todos nós, como humanos, estamos conectados uns aos outros. Quando eu estava no serviço militar, uma das coisas que nos ensinaram foi que todos sangramos vermelho. Não importa a raça da pessoa, sua orientação sexual, nada disso importa quando alguém está deitado lá, perdendo sangue ou com uma lesão horrível. Você está simplesmente tentando salvar a pessoa, e pronto. Se pudéssemos pegar esse conceito e começar a praticá-lo, perceberíamos o quanto estamos todos conectados e que o que você diz, pensa e faz afeta os outros. Ser consciente disso em sua vida cotidiana ajudará a mudar sua vibração e a vibração do mundo, pois amar a nós mesmos e aos outros é a coisa mais importante que podemos fazer. Esse é o seu propósito, se você está procurando por um. Como você ama a si mesmo? Como você para de se criticar, de criticar os outros e realmente entende que o amor é incondicional? Essa é uma longa jornada pela qual todas as nossas almas estão evoluindo, porque a maioria das famílias, a maioria das instituições e organizações impõe condições ao amor, incluindo a maioria das organizações religiosas e teologias. 5. Nós somos mais do que nosso corpo físico e nosso cérebro. Claro que somos. Quando deixamos esse corpo, o cérebro é apenas um órgão que vai se deteriorar, assim como o corpo. Isso é a mente. A alma é o que continua a viver. É aqui que você precisa começar a pensar sobre, se ainda não o fez, desenvolver um relacionamento com sua alma. Você pode pensar, meu Deus, eu nem sei o que é minha alma. Eu sei que quando eu tinha 19 anos, não tinha nenhum conceito disso. Um bom exercício, que pego de Lee Harris, é escrever no topo de uma folha de papel. O que minha alma quer me dizer hoje? O que ela quer que eu saiba hoje? Talvez você não obtenha nada no primeiro ou segundo dia, mas continue insistindo. Eventualmente, começará o relacionamento entre você e sua alma. 5. Nunca estamos sozinhos. Durante a pandemia de Covid, isso foi muito difícil para as pessoas, especialmente ao verem seus entes queridos morrendo em lares de idosos e hospitais sem poderem estar lá. Mas devemos lembrar que há uma enorme equipe espiritual, quero dizer, milhares e milhares de anjos, entes queridos falecidos, mestres ascendidos e guias, todos sempre com a gente. E posso garantir que cada um de nós tem um anjo. Todos temos um anjo da guarda, então comece a conhecer e desenvolver um relacionamento com seu anjo da guarda. 7. Não somos julgados. Isso pode ser uma surpresa para muitos, mas não há julgamento do outro lado. Isso, novamente, é uma invenção humana para mantê-lo no medo, para mantê-lo em seu lugar, para fazê-lo se sentir inferior ou não bom o suficiente. 8.
Nossa verdadeira essência é perfeita e somos amados mais do que podemos imaginar. Essa é a nossa alma, nossa essência. Agora, veremos nossos entes queridos e outras pessoas quando retornarmos ao outro lado. Quando voltarmos para casa, você verá seus entes queridos falecidos do outro lado e também verá seus animais de estimação, o que é ótimo, porque para muitos de nós, nossos pets são a única forma de recebermos amor incondicional. Eles estarão lá para recebê-lo, latindo de alegria, felizes por se reunir com você. A última lição é: você terá uma revisão da vida. Isso não é um julgamento, é uma revisão. Aprenderemos como tudo o que dissemos, fizemos e pensamos durante nossa vida física neste planeta impactou a nós mesmos, aos outros e ao mundo. É por isso que é tão importante estar presente e consciente de suas escolhas, do que você diz aos outros, e começar a se conscientizar dos comportamentos. Essa é a primeira chave para mudar, a conscientização. Ao se tornar mais amoroso, gentil e viver a sua verdadeira essência, a essência que você esqueceu por causa da amnésia espiritual que tivemos ao nascer, você perceberá que é perfeito. Nunca houve nada de errado com você, apenas fomos condicionados dessa forma. Essas são as 10 lições comuns que eu realmente gostaria que você refletisse e começasse a colocar em prática agora, para que você não precise morrer, como eu precisei, para aprendê-las. Posso dizer que a jornada da sua alma está em constante evolução. Nenhum de nós chega lá completamente. Estamos sempre sendo apresentados a novas oportunidades. Por fim, gostaria de dizer que hoje deixei minha ocupação e agora estou vivendo minha vocação. Sou uma defensora da eternidade e pode ser que essa palavra pareça nova para você, mas ela está no dicionário e William Faulkner até a utilizou. Ela se refere à qualidade ou estado de ser eterno, de não ter fim, infinitude, eternidade. Vou encerrar com esta mensagem. Sempre saiba que você é uma centelha eterna de Deus. Deus não está fora de você. Deus está dentro de você. Sua alma é radiante e eterna, e os 2 temas principais do outro lado são amor e unidade. Muito obrigada.